Olá a todos e a todas. Sou o professor Daniel Coelho e este é o programa Leituras Sociológicas. O personagem de hoje será Luiz Gama, grande advogado e abolicionista brasileiro. Antes de falarmos mais especificamente de Luiz Gama, gostaria de agradecer ao imenso apoio e à audiência dos nossos programas anteriores. Vou pedir a vocês que curtam os nossos vídeos e compartilhem para os seus amigos e os seus conhecidos. Assim, o nosso programa, o nosso bate-papo terá um alcance ainda maior. Desde já, agradeço a todos. Luiz Gama nasceu em Salvador em 1830 e falece em 1882 na cidade de São Paulo. Luiz Gama era filho de uma africana livre com um fidalgo português. Esta africana livre nós falamos na aula passada, no programa passado, Luísa Maim, que participou da revolta dos malês, cuja história nós contamos, ainda que brevemente, no programa anterior. Luiz Gama foi criado até os 10 anos com o seu pai, o fidalgo de origem portuguesa, que o vendeu como escravo para pagar dívidas de jogo. E assim, Luiz Gama foi parar no Rio de Janeiro como um escravizado e revendido para um fazendeiro do interior de São Paulo. Nesse período de cativeiro, Luiz Gama consegue a alfabetização, se torna então um homem alfabetizado. E aos 18, conquista, por via jurídica, o direito à liberdade, já que consegue provar que era filho de mulher livre e que então a escravidão que se impunha sobre ele era de caráter ilegal. Luiz Gama frequenta, como ouvinte, as aulas do curso de Direito da Faculdade do Largo do São Francisco. Não pôde estudar nessa faculdade por questões ligadas ao racismo institucional da época. Mas, como ouvinte, adquire conhecimentos jurídicos para depois lutar pela liberdade de mais de 500 indivíduos. Não apenas lutar, mas conseguir efetivamente que esses indivíduos saíssem da sua condição de cativeiro. Luiz Gama também teve uma atuação política bastante interessante. Fundou jornais, onde denunciou o racismo e a discriminação que se colocava sobre os afrodescendentes. Luiz Gama também foi um escritor. Escreveu o livro de poemas Trovas Burlescas, onde também denuncia o racismo e a discriminação existente no Brasil. Luiz Gama, como já vimos, contribuiu de forma contundente na luta pela liberdade. E isto sem cobrar um único centavo daquelas pessoas que precisavam do seu apoio e da sua luta no âmbito jurídico. Com isso, ele consegue, como eu já disse antes, libertar muitos indivíduos da condição ilegal e desumana da escravidão. Em 2015, Luiz Gama foi reconhecido como advogado pela Ordem dos Advogados do Brasil, já que a atuação de Luiz Gama era de um advogado sem diploma, mais precisamente um rábula. Em 2015, a OAB, como eu já disse, reconhece a grande luta e o grande conhecimento que este brasileiro demonstrou na área do saber jurídico e muito mais. Conhecimento na área da humanidade, na área de reconhecer as dificuldades e os sofrimentos dos seus próximos e não se ausentar e não
se omitir desta luta. Luiz Gama é um brasileiro que merece não apenas estudos acadêmicos, como o da Lígia Ferreira Fonseca, mas também minisséries, uma biografia filmada. Merece ser discutido na escola, nas disciplinas de português, na literatura, na sociologia, na história. Enfim, merece ser de fato reconhecido e ser inspiração para homens e mulheres do nosso tempo. Vou terminar esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, com um trecho de um pensamento de Luiz Gama. Vamos a ele. Em nós, até a cor é um defeito, um imperdoável mal de nascença, o estigma de um crime. Mas os nossos críticos se esquecem que essa cor é a origem da riqueza de milhares de ladrões que nos insultam, que essa cor convencional da escravidão, tão semelhante à da terra, abriga sob sua superfície escura vulcões onde arde o fogo sagrado da liberdade. Agradeço a todos e a todas pela audiência, peço que curtam os nossos vídeos e compartilhem com os seus amigos. Muito obrigado!